Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos da linguagem C que serão essenciais nessa nossa disciplina de estrutura de dados. O primeiro conceito, que a gente tem que lembrar é o de estrutura homogêneas e estrutura heterogêneas em si. As estruturas homogêneas são estruturas que são capazes de armazenar uma coleção de dados de um mesmo tipo. São os chamados vetores e matrizes. Então, por exemplo, se eu preciso de um vetor para guardar 10 números inteiros em C, eu defino dessa forma aqui, ó, o tipo do dado que eu quero, o nome da estrutura, no meu caso que eu chamei de V, e o tamanho da estrutura. Então aqui eu estou declarando um vetor cujo nome é V, que é capaz de armazenar 10 números inteiros. Né? E essas estruturas podem ser multidimensionais. Né? Aqui, por exemplo, estou declarando uma matriz M, que é bidimensional, né? Onde ela tem 10 linhas por 10 colunas, né? E é capaz de armazenar, então, 100 elementos do tipo char. Por que 100? 10 linhas, cada linha com 10 colunas, 10 vezes 10, 100. Né? É importante lembrar que em C a indexação começa do zero. Né? Então, esse vetor aqui, por exemplo, que eu estou declarando que tem 10 posições, os índices deles vão variar de 0 a 9. Isso é muito importante da gente lembrar. Né? Estou passando rapidamente, porque isso vocês já viram, né? Já praticaram muito na disciplina de programação anterior. Ok, então, quando a gente quer uma coleção de dados do mesmo tipo, fazemos ou vetores ou matrizes, né, em C, desta forma aqui. Já quando a gente quer conjunto de dados de tipos diferentes, nós utilizamos as structs. Né? Para utilizar uma struct, o primeiro passo é eu definir a struct. Né? Definir uma struct é definir um novo tipo. Né? O C ele já te dá alguns tipos primitivos, né? Como o int, o char, o float, né? Mas eu posso definir um novo tipo que junta dados de tipos diferentes, né? Usando para isso o conceito de struct. Então aqui neste exemplo, a gente está definindo uma struct tipo aluno. Essa struct ela tem três campos, né? Um campo matrícula, que é capaz de armazenar um inteiro, um vetor nome, que é capaz de armazenar 40 caracteres, e um outro campo coeficiente do tipo float. Né? Então isso aqui é a minha struct aluno. Além disso, eu usei aqui um recurso, né, que é o recurso de apelidar uma struct, né, de dar um apelido para a struct, através da palavra-chave da typedef. Então, quando eu coloco aqui typedef, a declaração da struct e um nome aqui no final, eu estou falando que esse nome aqui é um apelido para essa struct. Então, a partir desse momento, tanto faz eu chamar isso aqui de struct tipo aluno ou simplesmente de taluno. Só que a gente faz simplesmente para tornar o nome da struct menor. Porque se a gente não usar o typedef, toda vez que a gente for declarar uma variável desse tipo, a gente tem que usar struct e depois o nome da struct. Então, você fazer o typedef é simplesmente uma forma de diminuir, né, de depois você usar o nome do tipo de uma forma mais simples. Aqui embaixo que a gente está fazendo exatamente isso, a gente está declarando uma variável aluno do tipo taluno. Né? Se a gente não tivesse feito o typedef, no lugar desse taluno aqui, a gente teria que ter colocado o struct tipo aluno. Ok? Só lembrando que aqui, por uma questão didática, eu coloquei aqui a declaração da variável, né? Mas nunca usem variáveis globais, tá? Por que nunca usar variáveis globais? Porque você pode ter problemas na hora que você importar uma biblioteca, por exemplo, de nessa biblioteca ter uma declaração de uma variável lá, global também, e dar conflito com a sua, né? Por uma questão de técnica também, de programação, de você a partir do momento que você faz uma variável global, ela vale para todos os métodos do seu programa, então qualquer método que tem uma variável com esse nome declarado internamente vai te dar problemas. Então não usem variáveis globais, tá? Na verdade, essa variável aqui deveria estar declarada aqui, ó, dentro do método main ou de qualquer outro método ao qual ela pertencesse. Ok? Então, o objetivo aqui é que vocês foquem no uso de struct. Né? Então aqui está a forma de definir struct, nome da struct, os campos, né? Sendo que cada campo você vai definir tipo do campo, nome do campo, tipo do campo, nome do campo. Né?
e aí o uso de typedef aqui para renomear a struct, beleza? E aí, beleza, eu fiz a struct, defini aqui uma variável aluno, que é do tipo dessa struct. Como que eu faço para usar, então, essa variável, para usar esses campos? Ora, aqui eu pedi para o cara preencher a matrícula do aluno e na hora de ler, né, usei um scanf e li para aluno.matrícula. Então, para depois acessar os campos de um struct, é nome da variável, note, é nome da variável que você declarou daquele tipo, e não o nome do tipo, beleza? Então, aluno é do tipo aluno. Então, eu quero falar da matrícula deste cara aqui, eu vou fazer aluno.matrícula. Eu quero falar do nome, aluno.nome, né? Aproveitando para lembrar aqui de alguns detalhes, né? O scanf, né? Como matrícula aqui é um inteiro, e o scanf ele precisa receber um ponteiro para aquilo ali, então você coloca um e comercial na frente. Já o nome é um vetor. O vetor já é tratado em si como um ponteiro, por isso que não tem o e comercial aqui, ó, na frente de aluno.nome, ok? Beleza, galera? Então, com isso aqui a gente relembrou como declarar uma struct e como utilizar a struct, né? Então, só umas notas aqui, relembrando, né? Taluno é um apelido da struct tipo aluno, né? Então, a partir do momento que a gente faz o typedef, a gente pode usar taluno em lugar de falar struct tipo aluno, né? E que, para referenciar um campo, né, dessa estrutura, é necessário colocar o nome da variável seguido de ponto seguido do nome do campo, né? Como, por exemplo, aluno.nome. Ok? Então, aqui está o exemplo completo, né, que a gente já viu, né? Um novo exemplo aqui, agora a gente vai fazer o seguinte, ao invés de fazer uma variável do tipo aluno, nós vamos fazer um vetor do tipo aluno, né? Então, note, continua aqui a minha struct, só que agora, ao invés de declarar uma variável aluno, eu declarei uma variável turma, que é um vetor de 4 posições de aluno. Então, primeiro, note que o tamanho eu defini numa constante, só para a gente relembrar a definição de constante em si, né? Você faz um define, o nome da constante e na frente o valor da constante. Para que serve isso? Nós vamos usar em alguns lugares aqui do código o tamanho do vetor como para parametrizar, né, o nosso código. Então, por exemplo, a gente vai fazer um for para varrer esse vetor. Aí esse for vai ser enquanto o índice for menor do que o tamanho. Então, se eu tivesse colocado 4 aqui, lá no for também teria que colocar 4. E aí, se eu quisesse aumentar o tamanho do meu vetor para 10, por exemplo, eu ia ter que sair trocando tudo quanto é lugar. Desse jeito aqui não. Eu defino uma constante, uso o nome da constante em todos os lugares. Se eu quiser aumentar esse meu vetor, por exemplo, de 4 para 10, eu só altero aqui. Não tem que sair alterando em vários lugares do código. Então, isso aí foi mais para a gente relembrar o uso de constante em C. Beleza? Então, defini o tipo aluno e aqui eu defini uma variável turma, ok? Que é capaz de guardar, que é um vetor de 4 posições de aluno. E aí, então, é como se eu tivesse isso aqui, né? Um vetor, onde cada vetor tem um t-aluno, onde cada aluno desse tem matrícula, nome e coeficiente, que é a definição aqui do meu tipo t-aluno, ok? Então é um vetor onde cada posição desse vetor tem matrícula, nome e coeficiente. É isso que a gente declarou ali. Então, como exemplo, vamos ver aqui ó, um laço for, né, que varre esse vetor pedindo para que o usuário preencha os dados, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um for, uma variável posição indo de 0, enquanto a posição for menor que tamanho. Notaram aqui o uso daquela constante que eu falei lá no começo? Essa constante aqui, ó. Defini a constante, usei ela tanto para falar o tamanho do vetor, quanto para delimitar aqui o for. Então, se meu vetor quisesse aumentar o vetor agora para 100 posições, seria só trocar aqui, ó, esse 4 para 100. Se eu não tivesse usado a constante, eu teria que sair trocando em todo lugar do meu código que eu tivesse usado o fato do tamanho do vetor ser 4. Ok? Só para isso. Então, voltando aqui ao nosso for, eu estou fazendo um for variando de 0 enquanto for menor do que tamanho. Então, note, como o tamanho do meu vetor é 4, ele vai variar de 0 até 3.
né? Quando a posição for igual a 4, ele já não entra mais no for. Por quê? Porque a indexação do C começa de 0 e vai até o tamanho menos 1. Né? Então, enquanto for menor que o tamanho, ele vai entrar. Depois que fizer tudo que está aqui, ele vai incrementar a posição. E a posição vai para 1, verifica se é menor que o tamanho e por aí vai. Né? Só relembrando aí o funcionamento do for. E aí, a cada vez que ele entra no meu vetor, o que ele está fazendo aqui? Ele está dando um printf. Ó. Posição do vetor %d, ou seja, a primeira vez que ele entrar vai dar posição do vetor 0, matrícula, e vai pedir para o cara preencher a matrícula. E como que ele lê a matrícula? Note, turma é o meu vetor. Pego o índice do vetor, então turma de posição tal, ponto, matrícula. E aí coloco o E comercial na frente, porque o scanf sempre precisa receber um ponteiro. Ok? Então, é a mesma coisa que nós tínhamos feito no exemplo anterior, com a diferença de que agora, como a minha variável é um vetor de struct, eu tenho que colocar o índice do vetor que eu estou querendo acessar. Então, turma de índice tal, ponto, matrícula. A mesma coisa para ler o nome. Turma de índice tal, ponto, nome. A mesma coisa para ler o coeficiente. A única coisa que muda aqui, mais uma vez, é que como o nome é um vetor, né, e vetores já são tratados como ponteiro, eu não coloquei o E comercial aqui na frente. Ok? Ah, e a gente está usando o getS para ler strings e não o scanf. Tá? A mesma coisa para imprimir. Se eu quero imprimir, depois que eu li tudo, eu quero imprimir na tela os nomes, matrículas e coeficiente de todos os alunos, eu faço um outro for, indo de 0 enquanto for menor que tamanho, mandando imprimir posição, turma de índice posição ponto matrícula, turma de índice posição ponto nome e turma de índice posição ponto coeficiente. Ok? Então, sem nada de novo. Isso aí. Ok? Então, com isso a gente revisou como definir uma struct, como utilizar os campos, as struct para criar variáveis e como acessar os campos da struct a partir de uma variável, como fazer um vetor de struct e como acessar os campos desse vetor de struct. Ok? A próxima e última coisa que nós vamos revisar é sobre a alocação dinâmica de memória, ou seja, o uso de ponteiros. Ok? Então, quando você declara uma variável no seu programa, uma variável estática, né, como aquelas que nós declaramos int a, int b, int x, né, essa variável é definida, né, o espaço de memória para ela é guardada na hora que o programa inicia. Mas quando você não sabe exatamente quantos elementos você vai guardar, a gente vai usar muito ponteiros para ir alocando à medida que for necessário mais memória. Né? Para alocar uma memória, a gente usa a função malloc. Então, a primeira coisa, para eu definir que uma variável qualquer é do tipo ponteiro, eu uso esse asterisco aqui. Ó. Então, aqui eu estou declarando duas variáveis. A variável i é uma variável estática do tipo inteiro. Já a variável ptr é um ponteiro para inteiro. O que me indica que ela é um ponteiro é esse asterisco aqui. E beleza, declarei essa variável. Então, o que quer dizer declarar que a variável é um ponteiro para inteiro? Quer dizer que o conteúdo dela vai ser um endereço de memória e que nesse endereço de memória vai estar armazenado um número inteiro. Já aí não, aí o conteúdo dessa variável vai ser um número inteiro. Beleza? Então, antes de eu guardar qualquer coisa na minha variável PTR, antes de eu guardar um inteiro, eu tenho que alocar uma posição de memória para alocar esse inteiro e guardar o endereço dessa posição na variável PTR. Para isso, eu uso esse comando malloc. Então, como que eu faço a alocação de memória? É malloc, o tamanho de memória que eu quero alocar e o tipo de ponteiro que ele vai retornar. Então, aqui no caso, malloc size of int está falando alloc uma posição que seja do tamanho de um inteiro. E considere que esse retorno do malloc é um ponteiro para inteiro e guarde esse ponteiro, guarde esse endereço em PTR. Então, PTR aqui no final disso vai estar com o endereço da memória que foi alocada por esse malloc. Na linha de baixo que eu estou fazendo, ó, vai na posição apontada por PTR, é isso que esse asterisco na frente quer dizer. Vai na posição apontada por PTR e coloque nessa posição apontada por PTR o valor 5.800.
Note que é diferente do que nós fizemos aqui com i. Ó. No i a gente simplesmente falou, guarde na variável i o valor 4.200. Por quê? Porque i ele é um inteiro, ou seja, o conteúdo dele já vai ser um inteiro. PTR não, PTR é um ponteiro para inteiro, então eu tive que mandar guardar na posição apontada por PTR o valor 5.800. Se eu não tivesse colocado esse asterisco aqui, tivesse colocado simplesmente PTR igual a 5.800, a variável PTR guardaria o valor 5.800, ou seja, eu estaria fazendo PTR apontar para a posição 5.800 de memória, o que não é o que eu quero fazer. Né? Então, antes da execução do programa, você tem a memória livre. Né? Quando o programa é executado, então, é guardado espaço para guardar i e guardar PTR. Tá vendo? Do jeito que está aqui. Na hora em que a gente dá um malloc, que é essa parte aqui que a gente dá um malloc size of int, o que acontece? O seu compilador vai e guarda uma posição de memória lá na heap, né, que é essa área de memória para alocação dinâmica. Ele pegou aqui, por um caso a gente está supondo, né, que guardou a posição 19.000 para guardar o valor apontado para o PTR. Então, na verdade, o que ele fez? Ele alocou essa posição, né, e guardou na variável PTR esse 19.000 aqui. Então, o conteúdo de PTR é 19.000, que nada mais é do que um endereço de posição de memória que não nos diz nada. E aí, na hora que a gente faz PTR, asterisco PTR igual a 5.800, ele vem nessa posição de memória 19.000 e guarda nela o valor 5.800. Ok? Então, o asterisco PTR nada mais é do que uma forma simplificada de falar, olha, na posição de memória que está armazenada aqui em PTR, vai guardar esse valor 5.800. Fica transparente para a gente qual é essa posição de memória. Em nenhum momento a gente vai saber se essa posição de memória é 19.000, como a gente está sugerindo nesse exemplo, ou se é 5.410. E nem nos interessa. O que nos interessa é que nessa posição apontada por PTR vai ter esse valor. Ok? Uma outra coisa que é importante lembrar é que quando essa posição de memória que a gente alocou com malloc não estiver mais utilizada, a gente tem que desalocar usando a função free. Então seria simplesmente dar um free PTR. Quando o programa acabar de executar, não tem problema. Né? O sistema operacional vai tirar tudo de memória. O único problema é, você parou de usar aquela posição de memória antes do seu programa finalizar. Se você não der o free, aquela posição vai continuar ocupada durante toda a execução do seu programa. Né? Então, se você for parar de utilizar um ponteiro antes do final da execução do seu programa, lembre de dar um free naquela posição de memória. Ok? Por fim, vamos lembrar uma questão importante sobre a passagem de parâmetro em si. Primeira coisa, o que é a passagem de parâmetro? A passagem de parâmetro acontece quando de dentro de uma função você chama uma outra. Toda função em C é chamada, toda passagem de parâmetro em C é feita pela chamada passagem por valor. O que é isso? Quando você chama uma função em C passando uma variável como parâmetro, é feita uma cópia do valor daquela variável para a variável que está dentro da função, para a variável local da função. Então, qualquer alteração feita nesse valor vai ser feita só na variável local. Quando a função acabar, o valor da variável original vai estar intacto, ok? Então, você não conseguiria mudar o valor de uma variável dentro de uma função em C, de uma variável externa àquela função. Né? A forma de simular isso é, ao invés de passar a variável, você passar um ponteiro para aquela variável. De forma que o valor que, se for mudado lá dentro da função, não vai afetar aqui fora, é esse ponteiro, mas o valor apontado por ele pode ser alterado. Né? Para mostrar isso aqui, eu vou aproveitar e fazer uma simulaçãozinha aqui no meu ambiente, até para mostrar o uso de um debug. Mas lembrando que essa demonstração que eu vou fazer aqui, o ambiente que eu estou usando aqui, o meu computador é um Mac, então eu estou fazendo um ambiente Mac OS e por isso eu estou usando o Xcode. Mas vocês, se estiverem fazendo um computador Windows, vocês podem usar o DevC++, o CodeBlock ou qualquer outro IDE, né, que vocês quiserem utilizar.
Quem tiver com Mac também, eu sugiro o Xcode, porque já vem instalado, né, no Mac, já é padrão do Mac, então você não precisaria instalar mais nada, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma demonstraçãozinha sobre essa questão da passagem de parâmetros em C. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho a minha função principal, ok? Função main. Eu declarei duas variáveis, x e y. Na variável x eu coloquei o valor 10, na variável y eu coloquei o valor 20. E aí eu estou chamando uma função inverte valores. Qual que é a ideia dessa função? É inverter, colocar em x o valor que estava em y o valor que estava em x. Então, olha, eu chamei inverte valores passando x e y. E aqui o que, que eu fiz? Eu recebi x como x mesmo, y como y mesmo, declarei uma variável auxiliar. Coloquei o valor de x na auxiliar, sobrescrevi o valor de x com o valor de y, e depois sobrescrevi o valor de y com o auxiliar, né? Então, por exemplo, x era 10 e y era 20. Então, na hora que eu passei como parâmetro, x é 10 e y é 20, então o auxiliar vai receber o valor 10, o x que era 10 vai receber o valor 20, né? Então o x vai ficar com 20, e o y vai receber o valor auxiliar, que é o 10 que eu copiei lá antes do x, antes de remover. Então no final aqui, o x vai estar com o valor 20 e o y com o valor 10. Na hora que eu chamar esse printf aqui fora, né, que retornar, essa função retornar e eu chamar o printf, o x, então, teoricamente estaria com 20 e o y com 10. Mas a gente vai ver que isso não acontece. Por que não acontece? Porque a passagem de parâmetros em C é por valor. Então, na hora que eu passo para aqui, esse x aqui é uma variável interna aqui dessa função, então o valor vai ser alterado na variável interna, mas a variável externa não vai ser afetada, então eu continuarei tendo o 10 e o 20 aqui. Se eu compilar aqui, rodar o meu programa, vocês vão ver que a, a variável não mudou de valor. Está demorando um pouquinho. Então, aqui embaixo, ó, no meu... Deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó, na minha saída você vê, ó, que x continua com 10 e o y continua com 20, ok? Então, se eu colocar um breakpoint aqui, ó, vamos colocar um breakpoint aqui na chamada e um breakpoint aqui dentro da função. Isso é outra dica que eu dou para vocês. Independente de qual ideia utilizar, acostumem-se a usar o modo de debug dela. Porque com o modo de debug você consegue verificar passo a passo o que está acontecendo no seu código, ok? Então aqui, ó, nesse ponto aqui do meu código, ó, o x está com 10 e o y está com 20, ok? Aí ele entrou na função. Na hora que ele entra na função, ó, x com 10 e y com 20, deixa eu botar um breakpoint aqui para ele parar na volta. Se eu ando, ó, agora o AUX está com 10, o x passou a estar com 20, o y é que passou a estar com 10, tá vendo? Então aqui dentro da função, ó, o x está com 20 e o y está com 10. Mas na hora que eu volto para minha função principal, note que o valor de x e de y da função principal continua x com 10 e y com 20, ok? Ou seja, a alteração que tinha sido feita aqui dentro não se refletiu aqui fora. Por quê? Porque a passagem de parâmetro em C é por valor. Se é por valor, é feita uma cópia do valor da variável daqui de dentro e o valor da variável de fora, né, da variável da função que está chamando, não é afetado por alterações feitas internamente, ok? Então, entendido isso, eu vou paralisar aqui, né, a minha execução e vou mudar a minha implementação, né, de forma que, na verdade, essa minha função aqui ela vai passar a receber um ponteiro para inteiro, que eu vou chamar de x, e um ponteiro para inteiro, que eu vou chamar de y. Se é um ponteiro para inteiro, na verdade, eu vou colocar em aux o valor que está apontado pelo ponteiro x, vou botar no valor do ponteiro x o valor que estava no ponteiro y, e vou colocar na posição apontada por y o valor de aux. E aí, na hora de chamar, então, eu vou passar a chamar passando o endereço de x e endereço de y. Na hora que eu fizer isso, se eu rodar agora,
vocês vão ver que a execução, né, vai ser totalmente diferente. Ó. Neste ponto aqui, ó, x está com 10, y está com 20, beleza. Vou chamar aqui, ele entrou na minha função. Note, o x, na verdade, ó, internamente lá na função é um ponteiro que aponta para essa posição de memória aqui, ó, 0x7fe, e nessa posição apontada por ele tem o valor 10. Assim como o y aponta para essa posição aqui, e nessa posição apontada por ele tem o valor 20, ok? Se eu continuo na minha execução aqui, ó, o AUX recebeu o que estava apontado para o x, que é o 10, o que está apontado, o x vai passar a apontar para o mesmo lugar que o y está apontando, então o valor apontado para o x passa a ser 20, e o y passa a apontar para o... Na posição apontada por y eu vou colocar o valor que está em AUX, que é o 10, ok? Se eu continuar aqui agora e sair, eu vejo que do lado de fora o x passou a ter o 20 e o y passou a ter o 10, como eu queria fazer. Se eu imprimo agora os valores de x, está lá x20, y10, ok? Então assim, com essa demonstração aqui eu quis revisar essa questão de que a passagem de parâmetros em C é por valor, né, não é por referência. Se você quer simular essa passagem por referência, então a gente deve usar ponteiros para isso. E, no mais, eu queria atentá-los a essa questão de tentar sempre usar uma IDE na qual vocês consigam usar o debug, o modo de debug. Por quê? Porque através do modo de debug você consegue ver o valor das variáveis. É muito mais prático do que ficar colocando printf em tudo quanto é lugar do seu código para tentar verificar o valor de uma variável. Beleza? Então é isso, pessoal. Então, o objetivo dessa videoaula é simplesmente revisar esses conceitos que vocês já viram em disciplinas anteriores, né? O conceito de struct, o conceito de vetor, o conceito de ponteiro e a utilização de ponteiro, né, na passagem de parâmetros em C. Ok? Então é isso. Bons estudos. Espero que tenha sido útil para vocês essa revisãozinha de conteúdo. Um abraço a todos.